Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesse nosso vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade e encerrar a aula sobre a doutrina da perseverança dos santos. Lembrando que a doutrina da perseverança dos santos ensina que aquele que é verdadeiramente salvo por Deus, ele nunca cairá completamente e definitivamente da graça. É aquela doutrina que dá base ao ditado que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A palavra de Deus nos ensina essa doutrina, porque ela atribui a nossa salvação a um decreto de Deus. E os decretos de Deus, eles são irrevogáveis. E a obra de Deus, ela é perfeita. Então, em relação ao seu eleito, a obra de Deus começa na eternidade, quando Deus nos elege antes da fundação do mundo, e ela vai para toda a eternidade, quando o Senhor nos levar ao estado de glorificação do nosso ser. Então, a obra de Deus na vida do seu salvo, ela é perfeita, ela é completa, e é por isso que um salvo não pode perder a sua salvação. Não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, que receberam os benefícios dos méritos de Cristo, que nasceram de novo segundo o Espírito Santo, que são guiados segundo a palavra do Senhor, esses jamais irão perder a sua salvação. E o nosso ponto de hoje, que é o ponto 3, é a perseverança dos santos e o pecado. Vamos então estudar neste momento como é que uma pessoa que, sendo assim salva e que não perderá a sua salvação pela soberania e graça de Deus, como é que ela passa a se relacionar com o pecado? Ou que tem a ver essa afirmação de que o salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, de que o eleito não perde a sua salvação? Como é que nós podemos entender isso em relação ao pecado? Ok? Então é o nosso estudo desse vídeo. Vamos lá. Primeiramente, nós aprendemos que a perseverança dos santos não isenta o salvo das tentações. E vocês vão perceber que neste estudo nós vamos fazer quase que um estudo de caso da experiência que teve o rei Davi, naquela situação onde ele cometeu pecado contra Betseba, quando ele desejou Betseba, que era uma mulher casada. Ele tomou essa mulher casada para si, ele tramou a morte do marido dela, que é Urias. Então, nós vamos praticamente que usar esse exemplo do rei Davi para pensarmos sobre essa questão do salvo, mas que ainda não está isento de passar por tentações e cometer pecado. O fato de nós dizermos que nós não perdemos a salvação não quer dizer que nós não vamos mais cometer pecados. E é preciso lembrar o seguinte: alguém pode perguntar, mas se você vai pecar, como é que você tem segurança de que é salvo? Precisamos lembrar, irmãos, que o sangue de Jesus foi um preço pago por nossos pecados passados e por nossos pecados futuros. Nós não somos salvos porque não pecamos mais. Nós somos salvos porque Cristo apresentou a Deus um sacrifício perfeito para cobrir os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso nós não afirmamos com isso que um salvo ele não sofre tentação e ele não pode pecar. Vamos ver aí então 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu.
Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Aqui nós vemos a passagem, irmãos, em que o profeta vai até o rei Davi e ele vai confrontar Davi com o pecado que ele cometeu. Nesse caso, a tentação que Davi sofreu foi do seu próprio desejo sexual. E não dando controle ao seu impulso sexual, Davi deitou-se com uma mulher que ele tinha consciência que era uma mulher casada, e isso não foi agradável aos olhos do Senhor. Perceba que mesmo Davi sendo o homem que foi eleito por Deus para ser o seu rei, Davi é aquele homem que Deus escolheu porque Deus viu o seu coração. Mas mesmo Davi, irmãos, que foi um homem de Deus, ele tinha desejo ainda de fazer pecado, e ele, por não estar espiritualmente atento, ele terminou caindo no pecado. A sua tentação foi o seu próprio desejo sexual que ele não pôde controlar. Uma outra passagem que nós destacamos nesse estudo é a passagem de Mateus capítulo 26, quando nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi aquele apóstolo, aquele homem de Deus, que estava de coração decidido a servir a Jesus, de coração ele estava decidido a não abandonar o Senhor, mas quando ele foi tentado, colocando a sua vida em risco, quando ele foi acusado de ser um seguidor de Jesus, ele negou que era um seguidor de Jesus. A tentação de Pedro naquele momento foi em relação a preservar sua própria vida. Ele teve medo de que se identificasse com Cristo, se declarasse que de fato era um seguidor de Cristo, ele poderia ser preso assim como Jesus foi, e ele poderia até mesmo morrer como Jesus morreu. Então é a tentação, irmãos, de negar a Jesus, de negar a fé que nós temos no Senhor, é a tentação de não sustentarmos a nossa fé em Deus diante da sociedade, porque você pode ser ameaçado por um risco grande de morrer. Nós vivemos épocas em que, em alguns lugares do mundo, as pessoas que se identificam como cristãos, elas também correm o risco de serem presos, e elas correm o risco de morrer. E é uma tentação, irmãos, a você abandonar a fé quando a sua vida está sendo colocada em prova. Você pode fraquejar. Então, nós temos essa compreensão que o salvo, ele vai ser tentado a praticar o pecado, que o salvo vai ser tentado a cometer atos que desobedecem à palavra e a cometer omissões que também são condenados pela palavra. Depois nós aprendemos o seguinte: o que acontece quando um salvo cede às tentações? A primeira pergunta seria: quando um salvo cede às tentações, será que ele perdeu a salvação? O que acontece então nesse momento, né? Quando um eleito, quando um cristão verdadeiro, quando uma pessoa que é verdadeiramente salva, ela sofre a tentação e até cai no pecado, cai na tentação. Primeiro, isso faz com que a pessoa incorra no desagrado de Deus. Um crente verdadeiro, irmãos, quando ele peca, ele precisa entender que ele desagrada a Deus. Quando alguém comete um adultério, não é pecado apenas contra o esposo ou a esposa. Antes disso é um pecado contra o seu Deus, contra a santidade do seu Deus, contra a palavra do seu Deus que diz: não adulterarás. Se os irmãos lembrarem do exemplo do filho pródigo, quando ele cai em si e ele se arrepende de sua rebeldia contra seu pai, ele pensa o seguinte: voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. A compreensão então de que todo o nosso pecado, irmãos, ainda que seja um pecado que diretamente afete o nosso próximo, o esposo, a esposa, um amigo, ainda que seja um pecado
que seja assim uma corrupção, é uma coisa que desagrada a Deus em primeiro lugar. Então, o crente, quando ele peca, ele desagrada a Deus. E aí mesmo, na 2 de Samuel, no capítulo 11, continuando aí, irmãos, a refletir sobre a experiência de Davi, no versículo 27, a palavra do Senhor nos diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, aquele ato de Davi deitar-se com uma mulher que era casada, aquele ato de Davi tramar a morte do marido dessa mulher, mesmo que depois de que o marido tinha morrido, ele a trouxe para ser sua esposa, e isso foi algo que pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, um crente verdadeiro, ele pode pecar, e quando ele peca, isso desagrada a Deus, é mal aos olhos de Deus. Nós não podemos achar, irmãos, que porque Deus garante a nossa salvação, que isso é uma licença para o pecado, ou que Deus não se entristece, não se incomoda com o pecado que o seu filho pratica. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, isso desagrada sim a Deus. Também entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Paulo vai advertir aos cristãos sobre essa realidade. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o apóstolo aqui nos ensina para os crentes que quando nós somos, por exemplo, irmãos, pessoas que têm inimizade com outras, quando nós somos pessoas que vivem na prática de mentira, quando nós vivemos na prática, por exemplo, da bebedice, presos e viciados ao álcool e assim por diante, quando nós deixamos de amar ao próximo, o apóstolo Paulo ensina, isso entristece o Espírito Santo de Deus que está em vocês. É interessantíssimo, irmãos, que todas as nossas relações humanas no nível horizontal afetam a nossa relação com Deus no nível vertical. O pecado que nós cometemos, ele não é um pecado apenas material, com consequências para a nossa vida. Às vezes as pessoas, elas não se entristecem porque pecaram, elas ficam tristes porque um determinado erro pode trazer consequência ruim para ela, mas ela não pensa que ofendeu a Deus e entristeceu a Deus. Na verdade, quando você peca, você, sobretudo, principalmente você que é um salvo, que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, que conhece o amor de Deus, esse pecado sim, meu irmão, é primeiro contra Deus, desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus em relação à sua vida. Nós aprendemos também que quando um crente ele peca, ele é privado das graças e do conforto de Deus. O Salmo 51, ele está diretamente ligado à experiência do pecado do rei Davi. Acredita-se que esse Salmo 51, que é um salmo de confissão, é em face do pecado que Davi cometeu. E aí no Salmo 51, no versículo 8, somente um Salmo 51, verso 8, o rei Davi diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. No verso 10 ele vai falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O rei Davi, irmãos, passa por uma experiência que ele sente em sua alma e sente em seu corpo.
fragilidade, tristeza, vazio, porque pecou contra Deus. Nesse momento de pecado, e ainda quando o pecado não era confessado, o sentimento era de afastamento mesmo. Porque percebam, irmãos, nós não perdemos a salvação porque é um decreto de Deus, não perdemos a salvação porque está baseada no amor de Deus, no mérito de Cristo, na intercessão de Cristo, na ação do Espírito Santo, mas o nosso pecado nos separa de nosso Deus em relação à nossa comunhão. O crente que pecou, ele se afasta do Senhor, tanto, irmãos, pelo desagrado de Deus, como ele começa a sentir de alguma forma que Deus não está com ele. Vocês podem pensar, irmãos, no sentimento que Cristo teve quando ele disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo não cometeu pecado nenhum, mas ele naquele momento tinha sobre ele a condenação do nosso pecado. E o sentimento de Cristo é como se Deus tivesse se afastado dele pelo pecado. Então, um crente, ele quando cai em pecado, ele pode ficar longe, irmãos, da presença de Deus e até mesmo por algum tempo. Ele pode passar por algum tempo com o coração endurecido, com vazio, sem se arrepender. A nossa esperança, que a palavra de Deus nos garante, é que ele não permanecerá nesse estado de afastamento, que a própria graça divina que o elegeu fará com que no seu coração brote arrependimento e ele busque novamente, com humildade, o perdão de Deus. Mas no estado de pecado, o crente sente-se sim afastado do Senhor. Por isso o clamor de Davi: torna a dar-me a alegria da tua salvação. A ideia é: eu não perdi a salvação, mas eu não sinto a alegria da salvação em mim, porque eu estou em pecado diante de Deus. Por isso o desejo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Também, irmãos, o crente que caiu, que pecou, ainda que um eleito, ele enfrenta sofrimento pelo pecado. O Salmo 32, que também é um salmo de Davi, que também é um salmo num contexto de confissão de pecados, nos versículos 3 e 4, Davi fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. O sofrimento, então, que um crente tem pelo pecado não confessado. E vejam bem, irmãos, a consciência do cristão, ela é atingida pelo Espírito Santo. E agora, esse tocar do Espírito Santo que nos faz nascer de novo, faz com que o nosso coração deseje ter comunhão com Deus e agradar a Deus. Por isso, quando um crente peca e ele é um crente verdadeiro, ele começa a sofrer. E o primeiro motivo de sofrimento é sentir-se distanciado do seu Deus. Depois, Davi começa a ter sofrimento no seu próprio corpo. Ele sente que a sua carne, que os seus ossos estão enfraquecidos, que ele perdeu o vigor da sua vida, que ele perdeu a sua saúde. Tal é o sofrimento de um crente que pecou contra o Senhor. Talvez uma pessoa que não é convertida, ela nem se dê conta desse sofrimento, porque ela já vive, afastada de Deus. Mas aquele que é crente, que ama o Senhor de coração, quando ele peca, ele sabe como ele desagradou a Deus, ele sabe como ele foi desobediente, ele sabe, e isso traz um grande sofrimento para ele, E esse sofrimento, irmãos, ele tem o seu fator positivo, que esse sofrimento deve conduzir ao arrependimento e deve conduzir à confissão. E a promessa que nós temos, inclusive aqui nesse Salmo 32, a esperança do rei Davi aqui no versículo 5, quando ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então veja,
Na vida de um eleito, quando ele peca, o sofrimento se apresenta. Mas esse sofrimento o conduz à confissão de pecado. E quando ele confessa o seu pecado, ele encontra a graça divina do perdão. O apóstolo João, irmãos, fortalecendo este ensinamento, na sua primeira epístola diz: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Falando para crentes. Mas se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o sofrimento de um crente verdadeiro diante do pecado deve conduzi-lo ao arrependimento, à confissão, para que receba a graça do perdão. O pecado de um crente também, irmãos, ele não apenas desagrada a Deus, mas ele também prejudica a outras pessoas. Então voltamos aí para 2 de Samuel, no capítulo 12, no versículo 14. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 14. Ainda o profeta, tratando o pecado do rei Davi, ele diz: mas porque com isto você deu motivo aos inimigos do Senhor blasfemarem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Veja, o pecado que Davi cometeu resultou na morte do seu filho. O pecado que Davi cometeu prejudicou a vida de outra pessoa, nesse caso o seu filho. Então, irmãos, nós precisamos ter muita responsabilidade espiritual e saber que os erros que nós cometemos, eles não apenas alcançam a nós, mas alcançam as pessoas que estão próximas de nós. Inclusive, pode alcançar a sua família. Um pecado que você comete, um adultério, pode destruir a sua família. Uma mentira para um pai pode prejudicar a vida de um pai. No aspecto social, uma pessoa que rouba prejudica imensamente a pessoa que foi roubada. No aspecto da igreja, quando você é membro de uma igreja e você tem uma vida fora dos portões da igreja, de erro, de desonestidade, prejudica a imagem do povo de Deus. Então, o crente ele deve inclusive vigiar para ter uma vida correta, porque ele precisa compreender a responsabilidade que ele tem, não só com ele, mas também com a igreja que ele representa, com o bem da sua família. Precisamos compreender e sermos responsáveis, irmãos, como servos de Deus, com essa noção, sim, de que o pecado que nós cometemos prejudica as outras pessoas. E não apenas prejudica, mas escandaliza. Porque o profeta disse: olha, esse pecado que você cometeu deu lugar para que os inimigos de Deus blasfemassem do nome de Deus. Você desonrou o nome de Deus. O crente, então, irmãos, que ele vive na prática do pecado, ele desonra o evangelho, ele desonra a igreja. As pessoas então criticam a igreja e dizem o seguinte: está vendo, se diz evangélico e vive na prática disso. Olha, a igreja evangélica, na verdade, é uma igreja de mentirosos, é uma igreja de corruptos. Você escandaliza o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é importante compreender que a promessa de Deus e a garantia que Deus vai salvar os seus eleitos não nos livra de vigiarmos para não termos uma vida de pecado. E finalmente, irmãos, o pecado na vida de um eleito, ele atrai sobre si um juízo temporário. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 14, fala do juízo, da disciplina que Deus trouxe sobre Davi, que foi uma disciplina extremamente severa. E a disciplina nesse caso foi que o seu filho morreu. Veja só, irmãos, o fato de Cristo
ter pago o preço pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, o fato da salvação ser um decreto irrevogável, o fato de nós sermos salvos finalmente pelo amor de Deus, pelos méritos de Cristo, pela habitação do Espírito Santo, primeiro, não quer dizer que você tem licença para pecar, e segundo, não quer dizer que Deus não vai punir os pecados que você cometer aqui nessa vida. Então, como foi que Deus puniu e disciplinou o pecado do rei Davi? O filho dele veio a falecer. Foi uma disciplina severa da parte de Deus. Mas o pecado que Davi cometeu, irmãos, também foi um pecado extremamente severo. Ele também urdiu e foi o mentor e mandante da morte de Urias. Deus o disciplinou. Então, precisamos compreender esta realidade. Nós vemos na Bíblia, inclusive no livro de Tiago, que é possível que até enfermidades na vida de um cristão esteja ligado ao pecado não confessado e seja um juízo temporário de Deus. Então, quando as coisas derem errado, por exemplo, na sua vida, você como um crente, uma das coisas que você deve primeiro perguntar é: eu tenho pecado diante do Senhor? Será que o Senhor está exercendo sobre mim algum tipo de disciplina pelo meu pecado? Porque é possível, irmãos, que Deus exerça na vida de um cristão. Portanto, a primeira responsabilidade de um crente em fazer as coisas certas, em não cometer crimes, em não desobedecer à lei, em não cometer erros, o primeiro juiz ao qual ele deve temer é Deus. As pessoas no mundo, elas não temem o juízo de Deus, elas praticam a corrupção e a mentira sem saber ou sem se dar conta que um dia serão julgados pelo Senhor. Mas o juízo de Deus começa pelos seus próprios filhos. Então, se é certo que um dia Deus julgará os pecados dos incrédulos, também é certo que Deus julga, pune e disciplina pecados que o seu povo tem cometido no tempo com disciplinas temporárias. Então, meus amados irmãos, esse é o ensino bíblico a respeito da relação da perseverança dos santos com o pecado. Vai ficar aí para vocês também uma verificação de aprendizagem com algumas perguntas a respeito do tema inteiro, e o vídeo vai ficar gravado para que vocês possam revisar depois esse estudo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.